Vocês, todo mundo aqui já teve experiência de trocar com o chat GPT, ou com o Bard, ou com o Bing? Esse é o chat GPT com esse logozinho aqui, dá para você baixar no seu celular e também dá para você acessar pelo site, né, pelo computador e tudo. No celular você consegue fazer com que ele consiga ouvir a sua voz. Então é bem legal essa troca também, caso você esteja na correria e queira pedir algo específico, você aperta o microfone e ele também consegue te ouvir. Ele tem a versão gratuita, 100% gratuita, que é o 3.5, e a versão paga, que é o 4.0. Eu vou falar das diferenças entre as duas, às vezes paga e às vezes gratuita, e, obviamente, nesse mundo da inteligência ainda, nós estamos vendo que as melhores ferramentas e as grandes, né, possibilidades que você tem com a ferramenta são geralmente as ferramentas pagas. Mas dá para fazer coisa bem legal com as ferramentas pagas também, ou pelo menos o limite da ferramenta paga. Então, outra forma, então você coloca lá ChatGPT e você vai ter esse OpenAI, então a gente vai... Eu já tenho ele aberto aqui, mas ele tem essa carinha aqui, chat, né? Chat GPT, chat OpenAI, que vai ser esse primeiro que vai aparecer aqui. Beleza, essa é a carinha dele. Ele tá escuro, geralmente, como modo básico, ele é uma tela branca com as coisas mais branquinhas. Então, aqui é porque eu coloquei um módulo de proteção dos olhos, então ele fica mais escuro. Mas quando você clicar pela primeira vez, talvez você não reconheça, porque tem essa questão dele ser um pouquinho mais claro. Opa, não é isso aqui, depois a gente vai ver sobre esses prompts. E também você pode procurar pelo Bard, que é do Google. Ele vai ter essa carinha aqui. Bard experimental, porque o Google ainda está testando a ferramenta, mas ele tem opções, e o Bard é 100% gratuito. Então, olha só, ele já vai te dando dicas. Diferente do chat GPT, que não começa com essas dicas, ele já te dá dicas do que você pode perguntar para ela. Então, me dê dicas para criar uma rotina de estudos para me preparar para a semana de provas. Por exemplo, você pode mudar a semana de provas por outra coisa. Me dê dicas de como começar um podcast sobre filmes de heróis e assim por diante, né? Naquelas listinhas que eu mandei, tem várias formas de você fazer perguntas, mas a grande coisa que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas é pensar nele no dia a dia. E isso é um hábito, como todas as outras coisas na nossa vida, é um hábito. Eu não sei se alguém aqui tem aqueles robozinhos que ficam dentro de casa, seja da Alexa ou do Google, aqueles não tem ainda, né? É uma coisa que as crianças se divertem bastante. Você tem, Tati? Tem, né? Como é que é a sua experiência com pedindo para Alexa ou Google? É super legal, porque ela parece uma pessoa que está lá. E eu já indiquei, inclusive, para alguns pacientes que são depressivos, moram sozinhos. Então, eu começo o dia perguntando: Alexa, qual é o tempo que está fazendo hoje? Qual é a temperatura hoje? Preciso levar guarda-chuva? Moro em Londres, né? Claro, tem que levar guarda-chuva. Mas tem dia que a gente dá sorte que não precisa. Eu pergunto para ela várias coisas. Falo assim: escuta, como que faz a transformação de Libra para real? Como que está hoje? E vou perguntando, fazendo comida, fazendo as coisas, eu vou perguntando. Eu chego atrasada, eu falei, Alexa, eu estou atrasada. Quanto tempo eu preciso para chegar em tal lugar? Olha, e aí ela vai dando. Bem legal. Que legal, Tati. Você está tendo uma experiência com a inteligência até um pouco mais intensa do que eu, porque eu ainda não tenho essa Alexa dentro de casa. Porque no início que foi lançado a Alexa, ela tinha algumas limitações e eu me irritava muito. E aí eu parei de querer ter uma Alexa dentro de casa, só que hoje eu vejo que está muito avançado, a conversa está Uhum. muito fluida, né? Você está Muito. cozinhando e pergunta, Alexa, vou misturar tal coisa com tal coisa, o que que eu, né? E aí ela já te dá Hoje essa... mesmo, eu fui fazer aqui na casa da minha filha, fui fazer pão e não tinha as medidas certinhas. Falei, minha nossa. Falei, Alexa, por favor. Falei pra Siri, na verdade. Falei, Siri, por favor, transforma para mim gramas em xícaras, vai. Não tinha uma balança, eu quero gramas em xícaras. Quantas que eu ponho? Aí ela falou assim: difícil, hein? Porque ela interage com você também, a Alexa e a Siri, né? Fala, ai, minha nossa. Então é bem Mas gostoso ela que dá você uma vai média. transformando. As Tá. xícaras, a coisa da xícara, essa pergunta o meu cunhado já fez. Eu estava na casa da minha irmã nos Estados Unidos, ele fez Aham. exatamente essa mesma pergunta, e eles têm uma tendência tipo, beleza, vai, vou te passar uma média. É bem interessante.
Mas você pontuou uma coisa que eu achei legal a respeito da questão de você como psicóloga, essa parte, né, de indicar para pacientes, pelo menos Ai, no muito quesito bom. companhia, né? É seu É paciente, ele muito está bom. passando por um acompanhamento, mas no quesito companhia, o que você indica que eles tenham exatamente? Eu indico que eles conversem com a Alexa, tipo assim, Alexa, hoje eu não tô num dia bom, quero assistir um filme bem romântico. O que tem de bom, de romântico? Alexa dá uma série de filmes românticos. Uhum. Alexa, quero assistir um negócio divertido. Ela vai perguntar pra quem? Se ela mora sozinha, se ela tá ali na bed. E ela pergunta também, aí às vezes a Alexa fala, mas antes você não quer ligar para um amigo? Ou uma amiga? Você não tem nenhum amigo ou amiga hoje? Não sei o que ela- Então, às vezes ela dá uma sugestão, né? Às vezes o paciente me conta que a Alexa fala assim, ela fala assim para a Alexa, preciso ouvir alguma coisa boa, que hoje tá difícil, hein? Aí a Alexa vai com uma frase, do Bon Jovi, essa frase aqui é do Bon Jovi. Aí ela fala, eu acho que vou escutar música, acho que eu não sei o quê. Sabe, essa interação para quem é sozinho, eu consigo muito com os estudantes que vêm fazer o que fala? Não sei que lá, sanduíche, como Câmbio, é que fala? Intercâmbio, câmbio, né? né? Intercâmbio, porque eles moram em lugares geralmente, né, bem difíceis, sozinhos ali, né? Às vezes um banheiro até fora do quarto, tal, e a Alexa muitas vezes salva, né? Porque Legal. ela fala como que é o povo, como é que é o povo aqui na Inglaterra, ou como é que é o povo aqui na Escócia, o que geralmente é tradição. A Alexa passa, ela Legal. passa. Eu gosto muito dessa questão de contação de história, né? E os meus Uhum. sobrinhos, eles pedem muito uma história antes de Isso. dormir. E claro que não substitui a história que a minha cunhada, Sim. o meu irmão contam para eles, mas eles gostam de ouvir histórias engraçadas que a Alexa pode contar. É. Ela Então, conta piada. piada, é. Então, às Diga vezes, os lá, meus Cláudia. pacientes contam, falam assim, ai, Alexa, me conta uma piada aí, vai. Quero saber uma piada bem engraçada, né? Eu estava E ela conta. pensando, né, gurias, que pra gente, não sei, nós, assim, que acho que é mais ou menos a mesma faixa etária, menos a Letícia, que eu acho que é mais novinha, mas, assim, as crianças, hoje em dia, para elas, vai ser tão natural isso, né? Porque Sim. eu vejo meu sobrinho, assim, ele pega o telefone, até eles têm Alexa em casa, né? E ele fica perguntando, Alexa, o meu pai é bonito? Daí a Alexa disse, sim, seu pai é bonito, mas você é mais. E ele diz, eu sou mais bonito. Sabe? Ele fica o tempo inteiro interagindo, assim, né? Para eles isso vai ser uma coisa bem natural, assim, bem... É. Outro dia, uma mãe me contando que ela falou assim para Alexa, Alexa, é saudável você assistir 2 horas de televisão por dia? Ela disse, não, não é saudável. Quanto tempo de televisão uma criança de 6 anos deve assistir por dia de mídia? Ela falou, né? Por dia? Ela falou, olha, agora me dá um estudo. Existe algum estudo científico? Falou, né? Muitos estudos científicos. E é legal porque Então, a mãe pode, ó, tá vendo? É a Alexa que tá mandando. não E sou só eu que não estou sou só eu que falando, estou né? dizendo, né? Você agrega um profissional ou um profissional no sentido de Exato. uma voz que é além da mãe para Uhum, comprovar aquilo que exato. você gostaria. Claro que, como tudo, a gente tem o limite de tela, a gente também tem o Sim. limite do computador dentro de casa, né? Eu acredito que vai Uhum, de família para sim. família, mas é aquilo que a Tati está colocando aqui para a gente, como profissional da área, né? Na parte da psicologia, que a gente sabe que vai crescer bastante com agregando a inteligência artificial, que vai ser uma área que vai ser linda de ver a inteligência artificial junto com a psicologia, e a gente está já vendo esses caminhos, e é exatamente isso, né? A gente pode agregar de uma forma muito, muito positiva para que a gente possa ajudar as crianças a terem ou outros, ou até velhinhos, né? Idosos que estão sozinhos em casa, né? Não só a pessoa está sozinha. Teve um programador, ele escreveu um chat, escreveu um blog a respeito de como ele conseguiu, a inteligência artificial conseguiu resgatar a vida do avô dele, que estava cada vez mais isolado da família, porque ele morava sozinho, e a família tentava acessar ele, era cada vez mais difícil, até que o neto, né, o neto mais novo, ensinou ele a usar o chat GPT e a conversar com as inteligências. E aí o avô começou a ter interação de volta com a família por conta da ponte que a máquina fez.
Então, eu achei bem interessante. A gente vai ver bastante histórias. Claro que vai ter as histórias positivas e as histórias negativas, e a gente vai saber lidar com essas questões, mas o mais importante é ah, saber conversar e treinar essa conversa, né? Ou seja, hoje a Alexa é gratuita dentro do seu celular. Você pode instalar o aplicativo da Alexa, é o mesmo assistente que tem o robozinho. Só que o robozinho ele tem um pouquinho mais de funções, né, de tela, de tudo Hum. mais, né? Você chama ele com mais facilidade do que chamaria do celular, mas você ainda teria os mesmos recursos de forma gratuita sem ter que comprar o aparelho. A mesma coisa com o Google Assistant, né? O assistente do Google, que a gente chama de OK Google, e aí ele interage com você, ou a própria Siri do Mas eu acho uma coisa interessante, Letícia, que quando você propôs esse grupo, né, eu fiquei, nossa, eu não sei nada sobre isso, minha nossa, preciso ver. Aí eu comecei a entrar e pesquisar sobre isso. E aí eu fui vendo uma palestra aqui, uma palestra ali, uma coisa muito interessante que eu escutei em várias palestras, é a gente desmistificar aquilo que você falou, parar de falar mal. Nossa, isso vai substituir, nossa, isso é horrível. Gente, eu olhei com outros olhos. Hoje eu olho com outros olhos, vejo uma diferença muito grande. E a gente falando isso para os nossos, para a nossa família, aquelas pessoas que a gente convive, porque diz que as pessoas falando mal atrapalham o progresso das coisas, porque as pessoas ficam preconceituosas, Isso né? aconteceu com tudo, né? Lembra do início da internet, principalmente quando começou sites, websites de venda, as pessoas tinham medo de colocar seu cartão de crédito no site. Exato. Isso foi recém, foi agora há pouco, entendeu? Então, e as mudanças estão cada vez mais curtas. Então, o medo é a primeira, né, Reação, né? reação humana. Tipo, Uhum. opa, não conheço, tenho medo Do disso. novo, né? Do Né? novo. Então, Eu isso penso é que comum, principalmente medo das novas gerações também, né? Eu Diga. penso que o medo atrapalha a pessoa que tem o medo, né? Porque a evolução vai continuar. E as pessoas que ficam com medo de acessar ou de, né, de buscar informação, elas vão ficando para trás. É Uhum. coisa que tu pode ver assim com nossos avós. Não, claro, muitos vão, né, procuram se inteirar. Mas assim, tem muitas pessoas que vão ficando com preguiça, ou acham difícil, ou ai, né, não Ou tem põe os filhos, né? paciência. A nossa primeira reação é chamar os filhos para fazer. Isso, E ai, eu você comecei o curso da Letícia para me emancipar dos meus filhos. Eu Eu também. queria me emancipar. Eu não quero mais depender. Porque clonaram meu Facebook, fiquei sem Facebook, fiquei sem nada. Eu falei, e agora, filho, como que eu faço isso, isso, isso? Coitados. Eu falo, não, ninguém merece ficar com uma pessoa. E a gente, eles falam uma vez, às vezes a gente esquece, aí eles têm que falar de novo. Eu falo, não, eu preciso me emancipar. A Letícia vai ter paciência e eu vou me emancipar. Bora lá. É legal isso, né? Porque quando o medo ele começa emergir, o medo ele aparece junto com a idade também, né? Cada vez quanto mais velho a gente vai Uhum, ficando, o exato, medo ele vai crescendo à medida que a gente vai ficando mais velho. exato. E é para todos isso, né? Então, isso aconteceu comigo recentemente com o TikTok. Eu falava, nossa, esse negócio eu não consigo nem ver direito, o treco aparece tudo ao mesmo tempo, nossa, que difícil. Essa plataforma eu não consigo lidar. E até que eu comecei a reconhecer, isso é o medo, e eu já estou começando a ir para esse ponto de que, eu já aprendi essas coisas aqui, são o suficiente para eu viver no meu universo. O que está vindo de novo, eu critico, eu acho ruim, né? É. Então, a primeira vez que eu joguei um jogo é tipo Nintendo, né? Ah, chama Smash Brothers, com os meus sobrinhos, né, que tem 7, 8 anos, eu falei, minha nossa, isso aqui é um ataque de ansiedade mas muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não conseguia compreender minimamente como é que aqueles personagens mexiam, porque tinha bombo o tempo todo, a própria tela ela virava, aí daqui a pouco 2D vira 3D, aí depois eu falei, eu já estava tendo e era o joguinho favorito deles. E eles ficavam tão animados com aquele joguinho. Ah, titia, vamos jogar o Smash Brothers. E aí eu, beleza. E aí tinha um personagem lá que era da minha época, que é o Sonic. Então eles. Tem vários personagens da Nintendo e um deles era o Sonic. Eu falei, não, vou pegar no Sonic aqui, vamos juntos, Sonic. E no meio de toda aquela coisa, eu fui tentando encontrar o padrão. Qual era o padrão de botões do que o personagem faz? Então eu perdi durante muito tempo, porque eu ficava
Ah, esse aqui pula. Eu ficava pulando, 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 e entendia a tela movendo e eu pulando, pulando, pulando. E aí titia, você não tá perdendo. Aí eu caía, e eu falei, tô me divertindo. Aí eu entendia que aquele botão fazia aquilo. E aí quando acontecia tal coisa, e aí eu fui encontrando os padrões para todas as coisinhas que eu apertava. E aí, depois de um bom tempo, eu jogando com eles tentando me ensinar e me ajudar, hoje eu já não me vejo mais como um jogo que tem TDAH, né? Eu falava, nossa, esse jogo é muito TDAH para mim. E não é mais, porque a minha mente já entendeu que, obviamente, a gente fala, né? A mente é plástica, né? E ela vai, Exato. né, no sentido de se adaptar. Moldando. Ela vai se Exatamente. moldando. Mudando aquilo. Falar, agora entendi. Então se tornou muito mais divertido. Exatamente porque eu me permitir errar bastante, eu me permitir ser Fundamental. ruim, é fundamental. Eu permiti ser ruim naquilo para que eu conseguisse minimamente entender o padrão. Então, basicamente o que a gente está trazendo aqui, e tendo essa percepção do qual é o padrão que a gente pode ter para conversar com a inteligência. Então, esse prompt, né, que é esse comando, né, o prompt para a inteligência, é basicamente um comando que você vai fazer, a forma como você forma o texto, a pergunta, né, que você codifica a comunicação com a inteligência. E através da resposta que você está procurando, vai ajustar a forma como você formula essa solicitação. Então, é basicamente um pedido. O prompt é um pedido que eu preciso fazer para a inteligência para ela me dar aquilo, a resposta que eu preciso. Só que o prompt ele tem esse nome porque ele veio da codificação, né? Não sei se algum de vocês se lembram na época que a gente tinha que digitar um código para entrar no sistema operacional do Windows. Era a tela verde e aí você digitava lá 2 pontos, barra, barra, sei lá, e aí adicionava uma coisa e aí executava um programa. Eu Né? trabalhava na Unimed e fazia isso sempre. Isso, exatamente. Esse princípio, ele ainda existe, só que é feito de forma automática, porque eles automatizaram esse processo. Então, por exemplo, quem se lembra que antes, no início, a gente tinha que digitar para entrar num site http://www. Se você não digitasse isso, era o comando de informação para você acessar um site. Hoje você não precisa mais digitar tudo isso. Teve uma época que você só precisava digitar www. Alguma coisa. Hoje você nem precisa mais digitar o www, porque eles já colocaram dentro do código do Chrome, ou do Firefox, ou do Explorer, o que você quiser que você use, eles já colocaram esse comando dentro. Os códigos ainda são necessários, só que eles automatizaram o prompt da máquina, para que você não tenha que ficar digitando toda hora. Entende? Então, é só para você entender da onde veio a palavra prompt, que é exatamente os códigos que a máquina entende para acessar ou te dar um programa, uma informação, aquilo que você está buscando. Daí vem essa palavra. Quanto mais você dar a identidade, o contexto, ação, tonalidade, objetivo, referência e formato, mais você funila aquilo que você quer. Então, esse é da mesma maneira que eu busquei o padrão dos joguinhos para brincar com meus sobrinhos, é descobrir o padrão que faz fazer com que você tenha a melhor resposta para a comunicação. Obviamente, nem todas as vezes que você pergunta para a Alexa como é que está o tempo, você não obedece isso aqui. Né? Você não precisa de toda essa riqueza de detalhes para poder fazer a pergunta. Porém, se você entende como é feito esse processo, a construção, fica muito mais fácil. E nessa aula, nesse encontro, a gente vai falar sobre as coisas práticas disso. Então, eu trouxe vários exemplos práticos de como a gente pode utilizar esses identidade, contexto, ação. Então, identidade é quem você quer que o chat seja. Então, se ele vai ser um escritor, para ele ter o tipo de escrita de um escritor, se ele vai ser um professor, se ele vai ser um advogado, um médico, ou o que quer que você seja, para que ele entenda que você está dentro daquele universo da identidade. Então, você não vai dizer para ele que ele é um profissional de tal coisa. Seja um profissional, ou você haja como um profissional, acho que é a palavra bem que eu estava procurando. Haja como um especialista. Haja como um profissional médico e me ajude a formular esse texto que é baseado nesse arquivo, né, arquivo não, esse dado científico,
né? E eu preciso que seja feito em formato de tabela e para um post de blog, por exemplo, ou não, porque eu estou fazendo um trabalho, né, da minha escola, seja o que for que você esteja precisando. Então, você vai dando o objetivo, para que eu quero, a referência, se você tem uma referência a ser utilizada, e o formato, se vai ser tabela, se vai ser um blog, se vai ser para uma dissertação, seja o que for, para um livro que você está escrevendo, seja o que for que você precisa. E aí aqui eu separei direitinho o contexto. É legal a máquina entender por que você está fazendo o que você está pedindo para ele fazer. Olha, eu estou com essa. Teve uma vez que eu estava escrevendo um e-mail, eu estava com dificuldade. Ó, estou com dificuldade de escrever um e-mail. O contexto da situação foi esse: aconteceu tal coisa. Literalmente falei para aconteceu tal coisa, e eu preciso dizer para essa pessoa X coisa, mas eu não sei exatamente as palavras de usar, porque eu quero dar a entender. E era um textão, assim. Ou seja, eu estava de fato dizendo tudo que eu precisava que ele entendesse de contexto, para que ele pudesse levar em consideração o contexto para ter a melhor resposta. E, obviamente, eu falo para ele, a ação é um e-mail, eu quero que você escreva um e-mail, o contexto é esse. Você vai escrever na tonalidade, geralmente eu peço para ele escrever de uma forma casual, né? Escreva de uma forma casual, um texto que use palavras simples, ou às vezes não, eu preciso de um texto que tenha mais, né, uma escrita mais rebuscada. Então, geralmente eu falo, você é um escritor, você usa palavras poéticas, dependendo do tipo de você quer escrever uma coisa mais poética, com referências, né, de biográficas, então é interessante também. Literalmente o tom da escrita, né, que é exatamente onde está falando, o tempero da escrita. Ele vai ser uma chamada para ação, ele vai ter um formato geralmente eu peço, escreva como um adolescente usando gírias. É tão maravilhoso, porque às vezes um texto super difícil de entender, de um livro super cruel de ler, e eu falo, coloca esse texto aqui com gírias. E aí ele faz a tradução, e aí fica super divertido, aquele assunto super chato vira um assunto legal de entender, porque ele me faz essa tradução. Então, é uma forma também muito legal de você pegar textos complexos e transformar em textos mais simples, pedindo para ter esse tom. Aqui também, uma criança de 9 anos. Como é que você explica isso para uma criança de 9 anos? Isso também me ajuda muito a ter um raciocínio mais simples. Eu pego coisas complexas e transformo em raciocínio mais simples, até porque eu tenho muita dificuldade de fala também. Tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar. Então eu olho e falo, nossa, né, essa palavra é difícil de ler e eu nem consigo pronunciar. Por conta da brincadeira que eu falo, eu tenho língua de cebolinha, então eu não consigo falar essa palavra. Se eu não consigo falar essa palavra, eu preciso achar outras palavras que dizem a mesma coisa que essa palavra aqui. Então, beleza. Então, é basicamente também uma forma bem legal de aprender. E o objetivo eu preciso desse texto para responder para o meu chefe. Eu preciso desse texto para escrever na internet. Ou não, eu quero que esse texto eu entenda melhor sobre esse artigo que eu estou lendo. Então, isso também ajuda bastante a gente ter acesso a uma informação bem bacana. E as referências, caso você tenha referência de autor, de livro, aí você cola o trecho daquele estudo, o trecho de alguma coisa que você está vendo. Olha, use como referência esse trecho, ou esse texto. E aí ele vai levar em consideração um trecho que você está colocando ali. O mais legal, quando você entra no chat GPT, eu coloquei aqui, vou fazer o login de novo. O mais legal quando você entra no chat GPT é que ele leva em consideração o seu histórico, o histórico que você colocou anteriormente, tá? Então, deixa eu só abrir a minha tela para ela ficar completa aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu fiz um teste aqui que é muito legal. No chat GPT, a versão 4, você pode fazer isso, se não me engano, com o Bard ou com o Bing, tá? Ele reconhece o link inteiro. Então, se eu entrar nesse link aqui, é uma matéria da BBC, eu estava estudando isso recentemente, sobre a eugenia, né? E como esse movimento tem a ver com a Segunda Guerra, que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais. E aí eu falei, tem esse artigo aqui inteiro, que conta, né, tal, com datas e tudo mais. Falei, beleza, quero extrair coisas mais interessantes desse movimento. Eu posso usar o Bard, se não me engano, o Bard, ele reconhece o texto. Use esse link como
e faça um pequeno resumo. Vamos ver se ele reconhece. Se não me engano, é o Bart ou o Bing que ele lê. Vai além das capacidades dele. Deixa eu ver o Bing. Bing.com. Chat. O Bing, ele é engraçadinho porque ele não abre no Chrome. Você precisa do próprio... você precisa do próprio Microsoft para você... Vocês estão vendo a minha tela da Microsoft aqui? Peraí, deixa eu só ver se eu estou compartilhando com vocês aqui. Pronto. Ou seja, eu abri no Explorer para ele poder abrir o Bing. Ele travou o Bing dentro do Chrome, porque o Chrome é do Google. Não vamos abrir aqui. E aí ele travou. Então, beleza. Eu acredito que ele consegue. Você consegue ler esse artigo? É que eu sei que o chat GPT lê, mas é o chat GPT pago. Por isso que eu estou tentando fazer esse link aqui para ver se ele consegue ler. Sim, eu consigo ler esse artigo. Beleza. Aí ele já falou para mim, fala sobre a história de União dos Estados Unidos, movimento, tarará, e aqui provavelmente ele vai fazer um resumo para mim. Perfeito. Então a gente sabe que, da mesma forma que o ChatGPT 4, que é o pago, lê um link de artigo, o Bing faz, o Bart ainda não. Você vê que o Bart, que é do Google, é um formato ainda experimental. Se você coloca um link lá dentro, ele não consegue ler para você. Mas aqui a gente tem a versão gratuita, tá bom? Eu vou voltar lá para o ChatGPT, que é onde eu já fiz esses pedidos. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Então, eu use esse artigo. E a pergunta foi, extraia todos os nomes, lugares e datas em uma sequência de timeline, para minha melhor compreensão e estudo. Olha só que interessante. O chat GPT, como é que eu faço para ele fazer isso? Tá? Eu crio um novo chat. No chat GPT 4, que é a versão paga, tem a parte aqui que é os plugins. São 3 opções que ele te dá. E esse aqui é o beta, os plugins. Quando você clica em plugins, ele te dá a possibilidade de você adicionar plugins dentro dele. E muita gente já está com... Lá você acessa os plugins, Plugin Store, tá vendo? Você clica na Plugin Store e ele te dá várias opções. É que você só lê, que legal esse plugin, vou testar ele. Esse aqui serve para conectar com a internet. Opa. Esse aqui, por exemplo, da Expedia, ele pega o site inteiro de viagens e conecta ao chat GPT. Então, você pode fazer buscas dentro faz o chat GPT fazer buscas com coisas de viagens usando dados reais. Porque o chat GPT, ele, e qualquer outro inteligência artificial, ele é limitado ao que é ensinado a ele. Então, o chat, ele tem limitação acho que de 2021, se não me engano. Ele tem dados até 2021. Então, ele não consegue fazer para você ele não consegue trazer dados atuais sobre uma viagem que você vai fazer para a Europa, porque ele não tem essa informação atual. Então, esses plugins já permitem que você possa fazer esse link, seja com um site específico, ou seja com os links que você pode fazer. E aqui eu joguei para ele, da mesma coisa que o Bing faz, que faz de forma automática, o ChatGPT tem que adicionar esse link, né, que é esse... seja o Keymate, que faz link com a internet. Então, basicamente, só para você saber qual foi o caminho que eu fiz para que o ChatGPT pudesse entender o link. No Bing, você faz isso de forma automática. Então, eu cheguei e pedi isso para ele. Olha, por favor, me dê os datas, lugares em sequência de timeline. E aí ele pegou essa matéria da BBC e me deu numa sequência de timeline todas as datas e locais e pessoas que apareceram nesse artigo. O que é legal disso é que, às vezes, você pode linkar um PDF. Lembra que eu mostrei para vocês aquele leitor de PDF? Você pode fazer esse mesmo pedido lá. Então, olha, eu estou com esse livro aqui, por favor, me dá datas, lugares e pessoas em uma timeline. E aí, às vezes, você te dá de forma muito mais clara sobre o conteúdo histórico, né, em sequência. E olha só, eu pedi a mesma coisa, só que agora, ao invés de pedir para ele numa timeline de sequência, eu pedi para ele extraia separadamente os nomes, lugares e datas. Eu só mudei um pouquinho. O que ele me dá agora? Aí ele dá uma lista de nomes, uma lista de lugares e uma lista de datas. De forma separada. Eu mudei um pouquinho só e ele já me deu coisas completamente diferentes. Porque na timeline é como se fosse um conteúdo histórico em sequência. E aí ele foi atribuindo nomes, lugares e datas
em sequência para que eu pudesse ter compreensão de dados históricos. E aí, vamos pensar que você está estudando, por exemplo, um conteúdo de científico, sei lá, você está lendo uma referência científica e você precisa dos dados de quantas vezes aquele nome apareceu, ou os dados de quanto foi utilizado de tal coisa. Então, eu preciso que você extraia desse artigo esse conteúdo para que eu possa ter na sequência quantas vezes foi utilizado, ou seja, você começa a extrair dados de determinado artigo ou informação dependendo da sua necessidade. Obviamente, eu não sei com que cada um de vocês aqui trabalha, mas já abre a mente para você falar, opa, fica mais fácil para mim fazer pesquisas de determinadas coisas que eu preciso. Olha só, aí eu poderia dizer para ele, obviamente, eu poderia colocar para ele um livro de história aqui, mas eu preferi pegar a da database dele. Crie uma tabela. Pouca gente sabe que o ChatGPT pode fazer tabelas também, e ele pode ler dados de 20 acontecimentos mais significantes da história com um recorte da filosofia e psicologia, ou seja, 20 acontecimentos mais marcantes com esse recorte. Eu não pedi para ele falar sobre a história do mundo, mas esse recorte. De forma cronológica, com uma coluna de ano, evento e local. Então, eu pedi para ele uma coluna. Olha só que ele criou para mim. Ano, evento e a coluna do local. E aí ele me deu. Olha só que ele falou. É um desafio. Essa aqui é uma tarefa desafiadora, pois a seleção pode variar dependendo da perspectiva e do foco. Mas vou tentar fornecer uma lista que abrange os principais. E aí ele deu aqui para mim. Eu falei, opa! E aí, se eu quiser me aprofundar em cada uma dessas coisas aqui, obviamente posso fazer pesquisas na internet, pegar mais textos, alimentar a inteligência e fazer a inteligência me dar mais informações sobre aquilo que eu estou pesquisando, o que facilita ainda mais. Então, ele fala sempre, essa é uma tabela geral. Eu falei, legal, cria uma tabela de 20 acontecimentos mais significantes da história de forma cronológica, mesma pergunta da anterior, com uma coluna de ano, evento, local e tipo. Eu pedi uma coluna a mais. Esse tipo é se foi um evento científico, se foi religioso, se foi uma guerra. E aí ele me deu ano, evento, local, e ele adicionou uma tabela. Adicionou o tipo. Então isso aqui aconteceu e foi científico, foi religioso, foi cultural. Eu achei legal que, quando ele chegou aqui, teve uma parte, 1903, o primeiro voo dos irmãos Wright. E é tão legal você conversar com a inteligência, ou tentar questionar algumas coisas com ela. Até quando eu errei, né, eu falei Carlos Drummond, mas é Santos Dumont, ele entendeu o que eu estava perguntando. Você coloca como o primeiro voo dos irmãos Wright como um evento histórico significativo. Porém, qual a diferença do tipo de voo feito pelos irmãos Wright e o Santos Dumont? Os irmãos Wright e Santos Dumont são frequentemente citados em discussões sobre a invenção do avião, e aí eles fazem contribuições significativas. Aí ele fala a data, né, que obviamente os irmãos Wright vieram primeiro, só que o voo foi um voo controlado, sustentado e motorizado de uma nave mais pesada que o ar, e beleza. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, só para vocês entenderem que como a inteligência ela processa as informações que você vai discutindo com ela. E aí ele deu o caso do Santos Dumont, que foi 3 anos depois, beleza. Aí eu falei, então podemos dizer que os irmãos Wright conseguiram planar um avião, porque eu falo, a diferença dos irmãos Wright para o Santos Dumont é que os irmãos Wright eles usaram uma catapulta para levar o avião para o ar, ou seja, basicamente eles empurraram um treco no ar, ele planou e chegou no chão, ele não conseguiu ter controle do pouso, né? Então ele falou, bom, podemos dizer que os irmãos Wright conseguiram planar um avião, enquanto o Santos Dumont conseguiu de fato tirar o avião do chão, voar e pousar, certo? A descrição que você forneceu é uma simplificação, mas captura uma parte da essência das diferenças entre os conceitos entre os dois. Aí, opa, ele já está chegando aonde eu quero que ele chegue. E aí eles falaram, eles conseguiram realizar um voo controlado e motorizado, mas ele foi sim lançado com a ajuda de uma catapulta e uma pista de lançamento. E aí o Santos Dumont não, ele realizou o primeiro voo público de uma aeronave muito mais pesada, que saiu do chão, voou e depois conseguiu pousar. Ambos são notáveis, né, e contribuíram significativamente para o desenvolvimento da aviação. Falei, concorda que ser lançado no ar é diferente de voar a partir do chão? Ele, sim, concordo. Ser lançado no ar e voar a partir do chão são ações distintas. É muito maravilhoso, gente. Quem não se diverte com isso aqui, não sei.
eu não consigo te explicar a questão. Aí ele fala assim, ser lançado num ar é diferente. Ele explica por que ser lançado num ar é diferente e voar a partir do chão é diferente. Então, baseado nessa informação, podemos dizer que Santos Dumont foi o primeiro na história a voar um avião? Com base na distinção de ser lançado no ar e voar a partir do chão, podemos dizer que Santos Dumont foi o primeiro a realizar um voo público de uma aeronave mais pesada que o ar, que decolou, voou e pousou por seus próprios meios, sem a necessidade de dispositivos auxiliares, diante de testemunhas e representantes oficiais da Federação Aeronáutica. E aí ele fala, no entanto, é importante notar que os irmãos Wright... E aí depois ele fala, portanto, a afirmação de que Santos Dumont foi o primeiro na história a voar um avião é válida no contexto de voos públicos e oficialmente reconhecidos que decolaram e pousaram por seus próprios meios. Então, é bem interessante essa... e eu quis mostrar para vocês essa troca, o quanto a gente pode questionar coisas, usar a inteligência para nos ajudar a questionar. Olha, eu tenho esse texto aqui. Quais são os questionamentos que eu não estou vendo nesse texto, que você pode me ajudar a fazer. E é legal, porque eu tenho a minha irmã é casada com um gringo, né? E ele nasceu na cidade onde os irmãos Wright nasceram. Então, é tipo assim, nós somos o primeiro a voar. Então, quando eu tive essa conversa com ele, eu quase virei o zoinho dele, sabe? Foi tão engraçado. Falei, se você considera um pedaço de coisa indo para o ar, planando e depois caindo sem nenhum tipo de controle, voar, beleza. Então, os irmãos Wright foram o primeiro. É uma brincadeira à parte, mas só para a gente poder entender que dá para a gente poder fazer várias coisas. Esse aqui é uma outra opção do que eu fiz, né? Então, fiz a mesma coisa com outro tipo de artigo, só que ele não era histórico, é um artigo mais na parte de medicina. Então, ele me dá a timeline de uma forma um pouquinho mais diferente, mas ele explica, né, que está linkado. Isso aqui, por exemplo, 4 horas é o tempo máximo que o coração pode ser retirado de um corpo. Então, ele dá dados, eu retiro os dados de um artigo, para ele poder me dar informações adicionais que talvez eu não teria visto com tanta facilidade se eu lesse o artigo inteiro, né? Outra coisa que eu gosto bastante é essa opção aqui, ó. Deixa eu só pedir para ele ler novamente. Eu pedi para ele criar alguns dados. Então, para quem é da área de dados e tem planilhas e que lida com essas coisas, ele também dá possibilidades para você, que é uma forma muito legal. Dentro do chat, você tem lá a opção de... Opa, deixa eu só tirar isso aqui da minha frente, que eu não estou conseguindo acessar. Advanced Data Analysis. Eu não consegui outra forma de fazer isso sem ser pelo chat GPT, que é importar uma planilha no Excel. Então, eu não acho que o Bard ou o Bing vai fazer isso. E para quem tem o MindGrasp, que é esse aqui, eu também não sei se ele faz o upload de um CVC, ou de um XL, que é o Excel, né? Eu não fiz esse teste com o MindGrasp, mas você pode tentar fazer esse teste com o MindGrasp. O ChatGPT 4, ele custa $20, se não me engano. E para quem é de análise de dados, ou para quem precisa avaliar dados, e se você conhece alguém dessa área, isso aqui muda completamente o jogo, porque olha só, eu peço para ele fazer uma análise de data, e aí ele me dá um maisinho aqui, eu consigo upload um arquivo, seja um PDF, seja o que for, qualquer tipo de arquivo ele consegue ler com muita facilidade. E aí aqui eu vim e peguei deixa eu ver se ele leu o meu gráfico, não, tem que pedir de novo. Pronto. Eu peguei uma planilha, tá? Essa aqui é uma planilha básica de painel de vendas de uma empresa X, e aí tem todos os dados lá dos móveis, da linha, tarará, e aí tem várias abas, ó, você vê que tem várias abas. Essa aba, olha só que é uma aba bem extensa, ele tem vários e vários nomes, número do cliente X, onde ele comprou, qual foi a região. Eu tentei pegar uma planilha bem cheia de dados, para que a gente pudesse avaliar, ver se a inteligência considerava os dados que estavam lá e a gente pudesse avaliar. Aí o produto, ele tem lá os produtos que se vende, os valores, porcentagem por região e por clientes também. Beleza. Então, vamos ver o que ele consegue puxar daqui. Primeira coisa que
é que eu não sei muito de conteúdo de dados, mas é só para um exemplo de como eu, uma pessoa que não sabe muito de dados, consegue extrair dados de um lugar que eu não sei ler muito bem. Então, falei, essa é uma planilha de vendas. Quero que você analise e extraia as informações mais relevantes a respeito dos gastos da empresa. Por exemplo, é entendido. Primeiramente, vou abrir o arquivo para entender. Aí ele fala, a planilha contém as abas. Ele me deu todas as abas que a planilha tem. Eu falei, opa, que legal isso aqui. Para entender melhor os gastos da empresa, vou começar pela aba base de dados. E parece ser onde os dados brutos estão armazenados. Opa, ali, reconheceu onde estão os dados brutos. Ele falou, na aba de dados, tem as seguintes colunas. Ele identificou as colunas. Com base, vou calcular algumas informações relevantes. E ele já começou, opa, ele já está virando por ele mesmo aqui. Valor total de gastos pela empresa, valor total de comissões pagas, produto mais vendido em termos de quantidade. Eu falei, caramba. E aí, beleza, vamos prosseguir por essas análises. E aí ele viu, total de gastos pela empresa é esse, comissões pagas é esse, tarará. Eu falei, tá, se eu fosse uma pessoa que entendesse de Excel, talvez eu iria conseguir extrair esses dados da planilha. Mas aqui, de forma bem rápida, é bem impressionante. Foi baseado nessa planilha de dados. Quais são alguns insights? Mais uma vez, eu não sei o que eu vou tirar dessa planilha, mas eu vou perguntar para ele. Qual alguns insights de dados que você pode me ajudar a reconhecer? Esse é o mesmo princípio se eu vou usar um arquivo de PDF de um livro. Se eu for usar estou lendo um dado científico. Quais são os insights que você pode me dar aqui desse conteúdo? Lembra que insights é diferente de ideias. Insights talvez são percepções diferentes que você não está tendo daquele tema. Com base nos dados fornecidos, podemos explorar e identificar vários insights. Aqui estão algumas abordagens que podemos considerar. Tendências de vendas ao longo do tempo, clientes mais valiosos, produtos mais e menos lucrativos. Ele deu várias coisas. Vamos analisar a tendência de vendas ao longo do tempo. Ele já deu lá o que ele poderia dar de insights e ele começou a analisar. E aí, quando bateu isso aqui, eu fiquei impressionante. Ele criou um gráfico. Esse gráfico não está lá na planilha. Ele criou um gráfico para mim. Olha, esse aqui é a tendência de vendas ao longo do tempo, e ele me deu aqui certinho, ao longo do tempo de ano, me deu os clientes mais potenciais, né, na coluna de quais são os... E aí tem o número do cliente aqui, se eu vou na tabela eu vejo qual é o número do cliente direitinho. Eu falei, caramba, tendências de vendas ao longo do tempo e os top 10 clientes mais valiosos. Aí depois eu falei, mostra a correlação entre quantidade vendida e comissão. No caso de produtos vendidos em maior quantidade, tendem a ter comissões mais altas ou mais baixas. Será que tem uma correlação entre os dois? Porque foi a segunda opção, não, foi a sétima opção que ele me deu. E ele falou, claro, a correlação que ele explica como ele fez o cálculo. Eu falei, caramba, que legal, ele explica como ele fez esse cálculo. Vamos calcular e visualizar. E aí ele me deu uma visualização, ele criou um novo gráfico. Aí eu falei, caramba, quantos gráficos eu poderia arrancar desse negócio aqui? Vários. Quanto mais você vai perguntando, mais ele vai te dando opções para você, de fato, visualizar aquilo que você não consegue visualizar muitas vezes na planilha. Ou, às vezes, você ficaria horas tentando avaliar se tem uma correlação ou outra pelos códigos do Excel. E necessita que você saiba dos códigos do Excel, que eu, particularmente, nunca quis me entrar nisso, né? Então, ele dá direitinho a correlação calculada, a comissão vendida. Então, ele fala, a comissão é aproximadamente 0,92, que é muito próximo de 1. Isso indica uma forte correlação linear positiva entre duas variáveis. Em outras palavras, produtos vendidos em maior quantidade tendem a ter comissões mais altas. Obviamente, a gente sabe, né, dessa correlação. Sim, Tati, o meu ChatGPT, ele é pago, por isso que eu posso ler planilhas dentro dele através desse plugin, a segunda opção. Eu super aconselho a versão paga do ChatGPT, porque ele é mais inteligente, você consegue ter mais opções com ele, tá? E Tati, você que mora na gringa, né, basicamente a conversão é bem menor do que a conversão aqui pro nosso real, né? Mas ele importa PDF, ou seja, você não precisa pagar o MindGrasp e o ChatGPT, se for o caso, você pode só pagar o ChatGPT e ele vai ler os PDFs também. Só que a diferença do MindGrasp, por isso que eu assino os dois, é que o MindGrasp ele é feito para estudante. Então, ele tem coisas mais práticas, automáticas, do que eu tenho que ficar lá pedindo fisicamente para o ChatGPT toda hora para extrair daquele documento. Então, o MindGrasp ele já faz as perguntas em formato de quizzes, ele já tem coisas, eu tenho os meus livros aqui, o que facilita bastante, que é diferente do ChatGPT. Então, eu pago os dois exatamente porque eu tenho coisas
específicas em cada um dos dois comandos, dois chats, né? Então, beleza. Ficou alguma dúvida até aqui, ou alguma pergunta que, né, queiram se fazer a respeito dos comandos para a inteligência? Eu tenho uma pergunta. Diga lá. Para gente que está começando, você falou para a gente testar o não pago, certo? Sim. E o não pago, o que você usa para ler livros para você não é o GPT, é o Minecraft. Eu posso fazer o ChatGPT ler, mas não uma versão gratuita. O Minecraft, ele pode ler documentos, e ele pode, na versão gratuita, o Minecraft, eu acho que ele te permite ler, acho que 100 páginas, alguma coisa assim, que nem o chat PDF, que ele é o mais Tá, barato mas o da categoria. GPT, por exemplo, se eu comprar o GPT, vamos pegar a versão comprada, né? Uhum. Paga. Se eu comprei, ele não lê livros, Ele lê, ele lê. ele Ele lê lê também. dentro do plugin que eu mostrei lá para você, posso até vir aqui novamente. Quando você clica em Tá. novo chat, tem algumas opções distintas. No chat GPT-4, você só clicar nele, ele vai te dar 3 tipos de plugin. O que vai ler o Hum. livro é o Data Analysis. Ele vai conseguir ler o livro. Quando você clica nele, ele vai criar esse upload file aqui na ponta. Entende? E O vai ler em português. Em português, sim. Tudo que se você colocar um conteúdo em português, ele lê em português. O E plugin, desculpa a minha ignorância. diga lá. Como que, como que eu vou levar, ou vou colocar, ou eu vou mostrar o livro que eu quero? Não entendi a primeira palavra. Como que eu vou mostrar o livro que eu quero? Eu tenho que abaixar um livro, eu tenho que. Você tem que ter a versão em PDF dele. Seja o livro ou seja algum artigo que você tenha. Entendeu? Então, Se ele ou um tiver no seu artigo, ou Kindle, o livro. se ele tiver no seu Kindle, você precisa ter o Kindle físico para colocar no seu computador e exportar do seu Kindle para o computador. Aí ele exporta em PDF. Entendeu? Do seu Kindle. Tá, É. entendi. Então, aí, a não ser que você também tem vários livros que tem em PDF, e aí você vai clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrir seu computador. Ele vai abrir dentro da página do seu computador. E você coloca ali dentro. Entende? Ah, então, Mesma por coisa. exemplo, se eu tiver um livro em PDF que eu tenha nos meus documentos, Sim, algum livro em PDF, eu clico no maisinho, puxo e mando o comando dele isso. para ele ler. Você pede o Advanced Data Analysis e pede dessa forma. Aí ele vai ler o conteúdo, e ali você começa a ter uma conversa com ele sobre esse conteúdo. A diferença do Mindgrasp é que ele já faz isso, já te dá notas automáticas. Você coloca o livro, ele já começa a te dar um monte de coisa, você já pode perguntar para ele coisas específicas, ele faz quizzes, ele é mais automático, mais rápido, porque ele é pensado para te ajudar a estudar. O ChatGPT não, ele não é Mindgraph. pensado para te ajudar a estudar, ele depende dos seus comandos, para ele te dar qualquer coisa ali. Ah, faça um resumo, ele vai fazer um resumo de meia página de um livro gigantesco de 400 páginas. Aí você vai ter que fazer mais perguntas e análise, tentar tirar mais conteúdo dele. O Mindgrasp, ele já te facilita. Eu tô abrindo Então, aqui, esse Mindgrasp para quem é estudante é fundamental. é fundamental. É fundamental. Eu daria mais atenção para o Mindgrasp do que o ChatGPT para este caso. Se você Para o tem vários estudante. livros, se a sua intenção é estudar, pegar coisas, eu daria mais atenção no Mindgrasp. O ChatGPT, caso você queira, por exemplo, criar conteúdos, livros, gerar coisas, né, com ele, análise de coisas e gerar coisas, o ChatGPT é mais inteligente, mais voltado para que você possa, de fato, construir informação de texto, análise de conteúdo. Ok. Ele é mais voltado para isso. Eu tenho os dois exatamente porque eu tenho usado os dois para coisas diferentes, né? O ChatGPT eu tenho utilizado bastante como um projeto de criação de livro, tanto de pessoas que eu estou entrevistando para transformar essas entrevistas em livros, como dos meus próprios conteúdos para ter mais clareza sobre as escritas e coisas que eu tenho feito, né? Eu tenho um projeto pessoal que eu quero escrever livros para os meus sobrinhos, né? Então, é um livro que eu quero fazer para os meus sobrinhos. Então, essa é uma das coisas, um projeto de vida que eu tenho feito. Uma coisa aqui que eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá no grupo,
é esse ChatGPT para todos os dias. E ele esse rapaz é o Igor Digomi, eu não sei qual é o segundo nome dele, mas ele tem um canal no YouTube muito bom, gosto muito dele, ele é muito generoso sobre os conteúdos, até, deixa eu pegar aqui o canal do YouTube dele, AI Advantage Igor. Deixa eu ver se vai aqui. É esse rapaz aqui. Ele até tem um sotaque bem fofo, e ele fala sobre várias formas de conversar com o ChatGPT. Está em inglês, mas como a gente já conversou, que dá para a gente poder pegar o texto, traduzir o texto, usar o Google a nosso favor, ou até o próprio ChatGPT. Uma coisa que, falando de tradução, uma coisa bem legal do ChatGPT, ou qualquer outro, Bard, Bing, o que for que você for usar, é pensar no conceito de tradução que o Google não poderia fazer. E uma das coisas que o Google não consegue fazer é fazer uma tradução levando em consideração o ambiente ou o que está acontecendo naquele espaço. Então, por exemplo, eu queria dizer sinto muito para o meu colega em grego, né, que ele mora na Grécia e ele acabou de perder a mãe. Só que, às vezes, você pede para o Google traduzir sinto muito, e sinto muito não é o que eles usam quando os gregos, estou dando um exemplo, tá? Quando os gregos perdem a mãe, é uma palavra mais específica. Então, uma coisa que o ChatGPT faz muito bem é você dar o contexto para ele. Olha, eu preciso que você traduza essa palavra para tal língua, mas o contexto em que eu vou utilizá-la é esse. E aí você muda completamente a forma como você vai utilizar a tradução que o Google não consegue fazer. Ele absolutamente não consegue fazer isso ainda, né? Pelo menos talvez o Bart vai conseguir fazer isso mais para frente. Mas o ChatGPT, a versão gratuita dele também dá para fazer isso. E é muito legal, porque você extrai coisas mais... estou indo para um determinado país, estou indo para a França. Na França tem várias dessas pegadinhas, o próprio espanhol também tem várias dessas pegadinhas, onde você traduz para o contexto do que está acontecendo. É bom ter isso em mente. O Igor, ele fez esses prompts. Então, você chega aqui e fala, quero um prompt de produtividade. E aí ele te dá várias opções do que você pode fazer. Escreva um texto emocional, por exemplo, de produtividade. E aí ele te dá cada um desses aqui, é um prompt. E você pode, por exemplo, pegar isso aqui. Deixa eu copiar aqui. Pronto, copiei. E vou colocar aqui e vou pedir para ele escrever em português. Eu nem sei, nem escreva em português. Na cara de pau, assim. Então, o que eu pedi aqui para ele? Escreva uma história curta que inclua o protagonista que está lutando com um problema de vício. Esse personagem a character who offers... Um personagem dá apoio a esse personagem no momento de clareza que tem um senso de esperança sobre uma recuperação. Escreva em português. Então, ele criou uma historinha, ele está criando aqui a historinha sobre essa jornada dessa pessoa. Muitos roteiristas têm utilizado o ChatGPT para dar ideias de pitchings de novas histórias, seja para cinema, seja para roteiro, seja para qualquer coisa. Então, eles têm visto que já tem o primeiro filme feito 100% com o ChatGPT. É ruim. A gente vê o quanto a gente precisa do ser humano interagindo ali. Mas o que foi descoberto aqui é uma geração de ideias muito rápidas. Então, você tem, às vezes, uma ideia na sua cabeça e você fala, olha, eu estou tendo essa ideia, me ajuda a ter outras opções aqui. E você fala, gostei disso aqui. Aí você volta e escreve. E aí depois volta a colocar lá dentro dele. Então, os roteiristas de cinema têm feito muito isso, né? Inclusive, muitos autores best-sellers já dizem que estão usando o ChatGPT como forma de melhorar ainda mais o conteúdo que eles têm escrito. Então, eles passam um tempo escrevendo, joga lá dentro, pede para eles dar alguns insights sobre aquele momento da história que eles estão escrevendo, voltam para escrever, e essa é a melhor forma que a gente tem para utilizar a ferramenta. Não é ficar pedindo, ChatGPT, escreve tudo para mim, põe na cabeça o que eu estou pensando. Isso é a pior forma que o chat poderia utilizar, porque você não está, de fato, fazendo a interação, que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Essa troca que a gente tem que ter com a máquina para que a gente possa, para a máquina poder nos
nos ajudar a melhorar ainda mais aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas criatividades, a nossa intuição. Então é isso, eu vou mandar para vocês esse link, porque aí você tem, sei lá, improve anything, então, melhorar qualquer coisa. Você pode me dar uma sugestão de como eu posso melhorar o meu manuseio com a minha meta de aumentar a produtividade e melhorar o meu trabalho e a vida, o equilíbrio entre o trabalho e a vida? É uma opção bem interessante. Você pode adicionar mais coisas nesse pedido, né? Você pode dizer para ele que você é uma pessoa que trabalha com X coisa. Você pode adicionar em português. Eu trabalho com fotografia. Leve isso em consideração e escreva em português. Então, ali você pode pegar, se você não sabe o inglês, você pode traduzir pelo Google. Ah, legal, isso aqui tem a ver com mais o que eu quero, tem umas palavrinhas aqui, e você pede para ele, beleza, faça uma tabela com 3 colunas de dia, horário e tarefa. Agora, para uma semana. Então, beleza, ele já me deu a opção. E aí eu vou pedir para ele. E ele está trabalhando em criar uma tabela que vai ter em base o que ele me disse para melhorar a minha produtividade, e ele me dá uma opção baseada em dia, horário e a tarefa que eu preciso fazer. Então, às vezes, para gerar uma tabela, ele demora um pouquinho mais. Esqueci de importar a biblioteca. Vou corrigir isso e gerar novamente. Ele vai trabalhar um pouquinho mais, e aí ele vai gerar. Geralmente, as tabelas costumam demorar esse tempo mesmo. Mas ficou claro como a gente pode... Aí, tá vendo? Ele tá criando aí. Tá vendo? Ele levou em consideração que eu era fotógrafa, né? Então, edição de fotos, aprendizado, aí ele tá tentando gerar ainda, porque às vezes tabela custa um tempinho dele mesmo. Ele não terminou a tabela e tá regenerar novamente. Ele deu erro ali. Geralmente, quando eu faço tabela, ele às vezes dá 1 ou 2 erros, e aí depois ele engrena, quando não é a tabela. Mas diga lá. Eu queria te perguntar sobre a questão de imagens, tá? Uhum, Te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa e agora eu queria fazer uns kit dos meus produtos uhum, para oferecer nas empresas, para as empresas darem para os funcionários. E eu queria alguns modelos de kit, sabe? uhum. Eu queria como pedir, me dê modelos de kits de presente, bem simples assim, né? Mas Uhum. eu não sei se tem como. Eu sou Sim. bem. Sim, tem como, com certeza. Inclusive, a AI generativa, né, que a gente chama para criação de imagens, que é o Midjourney, o Leonardo, é, tem os outros também que usam isso, o Dall-E, eles estão ótimos na geração de imagens. E para produtos, inclusive, vai ter algumas ferramentas, eu estou ainda no iniciozinho de ferramenta, mas, se não me engano, eu estou vendo se nos próximos 15 dias a gente vai falar sobre imagens ou se a gente vai entrar na parte de vídeo, áudio e vídeo. Mas talvez, se você quiser e tiver a demanda, acho que a imagem vai ser mais legal, e aí eu vou abrir todas as principais ferramentas usadas para a imagem. A imagem entra dentro da minha área, que é de fotografia, e é quando muita gente me pergunta, você não está com medo de perder seu emprego, né, de ter... Eu falei, imagina, a coisa mais maravilhosa é ter a ajuda da inteligência artificial, tanto para edição de imagem, ou também para composição de imagem, né? A inteligência artificial não vai substituir a fotografia, eles vão encontrar os seus lugares, e dá sim para você gerar imagem. Você pode utilizar aqui o Midjourney, ele é meio chatinho, ele é pago, ele é bem caro, eu acho ele caro e ele é difícil de acessar, você precisa ter um pouquinho de conhecimento técnico de dados para você acessar o Midjourney, mas ele é o mais famoso entre os criadores de imagem. Mas agora de cabeça eu não vou lembrar, talvez o Leonardo dê com mais facilidade, apesar que eu não testo tanto no Leonardo, mas eu vou te mandar lá no grupo
olha, esse aqui é um gerador de imagem bem legal, eles estão fazendo bastante testes com isso. Um que Microsoft Design AI. É esse aqui, Microsoft Designer. Talvez essa possa ser a ferramenta ideal. Essa ferramenta é um estrondo, ele substitui o Canva com uma facilidade muito grande, é super gratuito, e você consegue criar coisas. Deixa eu ver se ele consegue visualizar. Welcome to Microsoft Designer, a new kind of AI-powered design app that helps you make professional quality designs just by saying what you want. Here's how it works. Let's say you're putting on a concert this summer and need to get the word out. To get started, just tell Designer what you need to make. We can even help you write the perfect prompt. Designer will quickly come back with some great-looking options that use Designer's massive catalog of professional images. Make your design even more personal by adding your own images from your device. Aqui provavelmente tem muito a ver com Canva, né? Porque ele tem ali o texto e a imagem que você pode adicionar, mas ele tem a versão dele onde você adiciona a criação da imagem. Então, às vezes você não quer o texto, mas você quer a criação da imagem. Isso pode ser é da Microsoft, ele também é gratuito, e ele veio exatamente para acabar com o Canva. E o Canva está tendo uma certa dificuldade, exatamente porque eles estão começando a colocar agora a inteligência artificial, mas a Microsoft, né, ela veio com tudo para derrubar o Canva, e esse aqui é a ferramenta que eles usam para isso, tá? Porque é bem legal mesmo. Mas só tem inglês, amiga? Eu não sei se ele tem em português. Deixa eu colocar aqui. Faça um convite de uma festa de jazz. Ele pede para eu entrar com a minha conta da Microsoft. Eu não fiz ele ainda, testes nele em português. Yes. Mas geralmente as ferramentas que tem em inglês e você pede para ele em português, eles costumam entender. É que a minha tela está com um zoom aqui na minha cara e eu não consigo ver. Generate. Olha só, aí ele colocou a sugestão em inglês para mim. Nossa, interessante, né? Ele está gerando aqui embaixo. Geralmente, para a imagem, quando você vai pedir para gerar uma imagem, ele leva um pouquinho mais de tempo. Uma festa de jazz, tal, ele vai dar aqui para mim algumas opções. Ou seja, ele entendeu o que eu escrevi em português, me deu Mas ele fez em inglês. E aí pediu para que eu pudesse dar. Claro que aqui você pode mudar o texto, né? Se eu vou escolher, sei lá, um aqui, como esse aqui, você pode pedir para ele... Na verdade, ele deu a imagem ali, né? Depois tu altera o que tu quer. Aqui você na parte do texto, você já consegue escrever aqui, né? Pode até traduzir o que ele colocou, mais ou menos, né? A ideia dele, né? Exatamente, aqui, eu consigo... Essa aqui é editável, tá vendo? Então... E aí ele dá outras opções dentro desse mesmo formato, né? Que eu pedi. E aí, às vezes, você pode escrever. Eu quero que a foto tenha tal coisa e tal coisa. Isso também é uma coisa bem legal. E aí você começa a gerar a foto que... Isso aqui não... Entenda que isso aqui não é uma foto de um fotógrafo. Isso aqui foi a inteligência artificial que gerou essa foto. Só para vocês entenderem a diferença. Tá? Eles não pegaram uma foto de algum database e colocou aqui. Então, a gente vai ver mais sobre isso mais para frente, né? Talvez a gente possa falar sobre as imagens nos próximos 15 dias, que aí a gente consegue fazer essa troca visual de opções, não só de criação de imagens, para criação de coisas seja para convite de festa de aniversário, porque a gente não quer pagar um designer, né? Os designers, os fotógrafos, eles vão mudar eles não vão pegar tanto
tanto mercado atualmente. Por exemplo, hoje eu já consigo pegar uma foto que você gosta, tira uma foto de um selfie, e você pega aquela foto e pede para a inteligência artificial criar aquela mesma foto dentro de um ambiente corporativo, porque você precisa de uma nova foto do LinkedIn. Ele pega a sua cara, coloca dentro de um corpo parecido com o seu, que você pode escolher, e aí já te dá ali o formato que você quer para você utilizar a foto para alguma coisa. Então, antes, né, eu já ganhei algum dinheiro com isso, de pessoas, vem aqui no escritório e tira a foto de todo mundo, aí você fica lá o dia inteiro, faz... Esse tipo de trabalho não vai mais existir, vai existir outros tipos de trabalho, mas esse não mais, porque já vai ser mais comum as pessoas precisarem de coisas simples, eu tenho essa foto que eu gosto, eu vou utilizar, e a inteligência consegue melhorar a iluminação, melhorar os pixels, melhorar para aquela coisa específica que você precisa. Claro que não vai acabar com a ideia de, agora não vai ter mais pessoas fotografando a realidade. Vai ter isso também. Essas coisas vão coexistir. E vai ser legal, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima vez, então. Ficou alguma dúvida sobre as trocas com as máquinas? Qualquer coisa a gente tem na sexta-feira, eu vou abrir o chat para a gente poder trocar e qualquer coisa. Estou testando tal coisa, estou tendo essa dificuldade. Às vezes, aquela coisa da tabela, eu pedi para ele fazer tabela, ele deu uma travadinha. Mas às vezes você precisa só fazer um upload ali, ele faz a tabela, tá? Mas só para vocês entenderem que às vezes a máquina também, ela, às vezes dá um tiltzinho, dependendo do quão complexo você pede, seja para ler dados, ou seja para criar alguns dados dentro daquilo de tabelas e tal. Mas é isso, gente. Obrigada aí. Diga. Letícia, só uma pergunta também. Vai, Se eu Cláudia, comprar depois... aqui no UK pagando em libras, né? Não vai me dar em inglês, vai me dar em português, né? Porque eu estou comprando. Não, você vai dar a língua que você falar com o ChatGPT. Ele responde na língua que você fala. Ele tem mais de, sei lá, 50 línguas dele. Tá. Entendeu? Então depois eu vou te mandar só uma fotinho para você ver se eu estou comprando o certo. Tá bom, sem problemas. Tem um monte ali. Letícia, só perguntando, Diga. o Bing, ele não abre no Chrome, tu falou, né? Não. Abre no Firefox? Eu não sei se ele abre no Firefox, mas eu acho que ele abre no Explorer, que é a da Microsoft, né? Tá. E aí, se você não tem, você só chega lá no Explorer da Microsoft. O Bing é da Microsoft. Então, eles fecharam a inteligência só para abrir no Explorer. Então, você tem que, se você não tem o Explorer instalado, joga no Google Explorer, Microsoft, sei lá, Explorer, e aí ele vai dar lá esse, e aí você vai adicionar um navegador, que chama, navegador Explorer. E aí você vai adicionar ele para acessar o Bing. É o que eu fiz, eu não tinha o Explorer, não gosto do Explorer, e eu tive que instalar por causa do Bing, que de vez em quando eu faço um paralelo, eu vejo o que o Bing está fazendo, o que ele está atualizando, e o Bing é bem legal, ele é gratuito, 100%, e ele dá bastante coisa legal, eu super reconheço. Tá, obrigada, então. Beleza. É isso, gente. A gente se vê na próxima. Obrigada, foi ótimo. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.